Obrigada, presidente. Saúdo a todas as pessoas aqui presentes, as pessoas que assim assistam essa sessão de hoje. Bem, eu quero falar sobre alguns pontos, mas antes ontem eu precisei, junto com a Lígia, assessora de políticas LGBT, precisamos acionar, as forças policiais para resolver uma situação aqui no município. Em nome do Everton, eu gostaria de agradecer à GCM por todo o apoio prestado a nós na data de ontem, em nome do delegado Francisco também, toda a Polícia Civil. E aí, falando nesses dois pontos, eu queria deixar registrado aqui a importância do poder público, investir mais no que tange a segurança pública, mas não naquela polícia ostensiva, e sim na polícia investigativa, na polícia em que faz o patrulhamento dos municípios, porque nós vemos o quanto que tanto o município precariza a questão da GCM, tanto quanto nós vemos o governo do Estado precarizando a Polícia Civil. Nós vemos um esvaziamento, presidente, das delegacias, a não valorização do salário dos policiais civis, e nós vemos uma valorização, inclusive, da Polícia Militar, que bom que está acontecendo, mas que a gente não pode simplesmente afiar a ponta da lança. Nós temos também que falar de uma questão de prevenção no que tange a segurança pública. Queria também dizer sobre a presença do Maduro no Brasil. Eu, enquanto uma parlamentar do Partido dos Trabalhadores, enquanto uma parlamentar que se considera que se tem um embasamento socialista e de esquerda, eu entendo alguns apontamentos que o vereador Rafael De Angeli coloca na tarde de hoje, inclusive compactuo e tenho divergências, inclusive, com alguns posicionamentos e atuação do presidente da Venezuela. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesses 3 anos dentro desta Câmara, que para resolver as situações através das políticas é fundamental dialogar com aqueles que nós divergimos. Eu aprendi que eu preciso dialogar com aquele que eu tenho divergência para mim conseguir avançar. Como que nós vamos falar da grande problemática que o Brasil enfrenta hoje, que são os refugiados da Venezuela, sem dialogar, por exemplo, com o grande governador, com o representante do país da Venezuela? Então, sim, se faz de extrema importância o Brasil ter esse diálogo com o governo da Venezuela. Quero, em sentido da amplitude, dizendo, enquanto ao governo federal, eu creio que a população, e a gente acaba entendendo o porquê, cada vez mais, a política está sendo criminalizada pela sociedade, pelo senso comum, e isso me deixa muito preocupada, vereadora Fabi. Por quê? Nós temos uma Câmara de Deputados, infelizmente, dominada pelo agronegócio tóxico, pelos latifundiários, pelos grileiros, exatamente, que tendem a destruir o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas e todas as pautas de preservação da terra, preservação de todo o patrimônio natural do nosso país. Isso a gente precisa falar, e por que eu estou dizendo isso? Do atrocidade que é o PL 490, o PL do marco temporal, que nós precisamos falar e que todo parlamentar digno de sua construção e de sua representação precisa se manifestar e se colocar contrário. É uma condição que se acontece no Brasil, mas atinge todos os estados e também grandes municípios. E aí eu deixo aqui um questionamento. Aonde estava essa tropa de choque truculenta no dia de hoje, que agrediu os povos guaranis das Bandeirantes nos atos golpistas? Aonde estava essa polícia truculenta? Para bater, para agredir, para tirar spray de pimenta, bala de borracha nos povos originários, nos povos indígenas que estão querendo e defendendo o seu direito à terra? Essa polícia estava. Mas nos atos golpistas, elas não estavam presentes. Então é importante a gente frisar a quem o Estado brasileiro, as instituições brasileiras estão a serviço. É fundamental falarmos. Quando nós temos a questão dos povos indígenas, e aí não querendo romantizar, nós precisamos entender que a história indígena não começou em 1988, com a redemocratização do país. Ela não começa no final da ditadura militar deste país.
ela começa antes mesmo dos colonizadores se apropriarem desta terra. Então nós precisamos garantir essas demarcações de terra, porque nós não estamos falando simplesmente de garantia de direitos civis, nós estamos falando também da garantia, inclusive prevista em Constituição Federal, da liberdade religiosa desses povos. Porque para o capital pode ser apenas uma pedra, um petróleo, uma água que pode ser descartada, mas para eles tem uma idealização através de toda uma ideologia simbólica da sua fé. A terra para eles é Deus, porque é a terra que promove toda a alimentação desses povos. Então a gente tem que entender a simbologia que tem por trás de tudo isso e entendermos que sim, tirar os direitos dos povos indígenas, dos povos originários, vai atingir nós, respectivamente. Está na hora dos parlamentares dessa pátria parar de falar somente em meio ambiente e agir nas pautas ambientais e de proteção aos povos originários. Muito obrigado, encerro por aqui.